A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Sabe, Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, "Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." E hoje Ele está edificando a sua igreja. Porque o Senhor edificou a Sião e aparecerá na sua glória. Ele está edificando a sua igreja, está treinando os seus filhos. Amém? Todo joelho terá que se dobrar. Toda língua confessará que Jesus é Senhor. Aleluia! Zacarias capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 6. Eu sei que você está tendo um belo dia. É mesmo? Glória a Deus. Verso 6. Prosseguiu ele e me disse: "Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos." Ele diz não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Abra no Salmo 127. Salmo 127. Eu vou ler a partir do verso 1. Você encontrou? Bom, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja, em vão. Eu vou ler de novo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele não disse que eles não edificarão. Ele diz, mas estão trabalhando em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é por força, não é por poder, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, somos diferentes do mundo. O mundo tem os seus caminhos, mas nós não pertencemos ao mundo. Fomos chamados para fora do mundo. Nós somos nascidos de novo. Pertencemos ao reino de Deus. Temos os nossos próprios princípios de vida. Nossas vidas não são vazias. Há um mover do Espírito de Deus em sua igreja que torna a igreja diferente do resto do mundo. Ele diz, vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados para fora das trevas, para proclamarmos as virtudes de Deus. A Bíblia diz que devemos declarar as virtudes e perfeições dele. Ele nos trouxe a um grande lugar. Aleluia! Glória a Deus! Ele nos trouxe a um grande lugar.
nós chegamos ao reino do Espírito de Deus. Porque Ele nos trouxe aqui. Amém? Ele nos trouxe aqui. Somos diferentes do mundo. Jesus disse: se vocês me amam, guardam minha palavra. E eu orarei ao Pai, e Ele dará a vocês um outro Consolador, para que Ele possa habitar com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vocês conhecem? Aleluia! E aí ele diz: porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, graças a Deus que hoje Ele já está em nós. Amém? Aleluia! Ele diz: mas vocês o conhecem. Este é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Ele diz: eu orarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. É Ele que está no controle da igreja hoje. E pelo fato de Ele viver em nós, para nós nada pode ser impossível. Diga amém. Eu quero ler uma passagem que está em Êxodo, capítulo 14, e eu gostaria de ler bem rápido, então eu espero que você acompanhe. É uma bela história. Versículo 1, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Aleluia! E assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó e seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Esse é o versículo 10. E ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. E Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Diga isso, vamos. Não tenha medo. Diga de novo. Isso. Diga de novo. Não tenha medo. Aleluia. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque esses egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês não mais os verão para sempre. Aleluia! Glória! Ele disse: esses egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês não mais os verão para sempre. Isso mexe comigo. Perseverando diante de uma força invasora. Era o exército mais forte do mundo na época. Era o maior poder mundial naquela época. O exército mais forte na face da terra. Nunca tinham perdido uma batalha.
nenhuma vez. Eles haviam destruído nações e tomado seus reis como prisioneiros. Faraó não enviou simplesmente um grupo do seu exército. Enviou todo o exército. Ele liberou todas as suas carruagens porque aquilo era algo que ele queria fazer para que toda a terra ouvisse falar. Porque Israel havia crescido no Egito e se tornado escrava. Então Faraó seria honrado por recuperar o controle de toda uma nação e mantê-la em escravidão. Era uma hora gloriosa para Faraó. Ninguém queria perder aquilo. Então ele juntou todo o seu povo e eles foram. As melhores carruagens do Egito estavam lá. Todo o seu exército foi atrás dos filhos de Israel. Não havia escapatória. Mas Moisés, sendo o homem que ele era, um homem que conhecia o Espírito de Deus, alguém que havia tocado Deus, que havia estado na presença de Deus, que sabia quem ele era, que esteve naquele lugar quando ninguém mais esteve na presença de Deus. Sabe, Jesus disse: ore ao seu pai que lhe vê em segredo, e o pai que lhe vê em segredo lhe recompensará abertamente. Ele é aquele que vê em segredo, quando ninguém mais está lá. Mas quando ele for te recompensar, ele fará abertamente. Aleluia! Aleluia! E ele estava vendo tudo aquilo, e Moisés clamou ao Senhor. Vejam isto. Versículo 15. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Por que você clama a mim agora? Agora não é a hora para clamar a mim. Eu não sei onde você está em sua vida para entender os mistérios de Deus. Nós saímos do bordão para a palavra. Ei, você ouviu isso? Deus disse a Moisés: com este bordão você realizará milagres. Mas Josué não precisou do bordão. Deus disse a Josué: todo lugar que a sola dos seus pés pisarem, eu entreguei a você. Tudo que você precisa é pisar com o seu pé lá e é tudo seu. Ele disse: nenhum homem poderá prevalecer contra você todos os dias da sua vida. Tudo que você precisa é pisar. E Jesus veio e disse: você nem precisa pisar lá. Aleluia! Ele disse: você pode ter o que disser. Glória a Deus! A revelação foi do bordão para a palavra. Aleluia! E coisas mudaram. Você pode dizer amém? Mas aqui o princípio é o mesmo. Deus disse a Moisés: por que você clama a mim agora? Deus disse... A primeira coisa que Deus disse a Moisés foi: diga aos filhos de Israel que marchem, o meu povo não vai parar. Era isso que ele estava dizendo. Ele está fazendo Moisés entender o mover do Espírito de Deus. Nós não paramos quando entramos nesta arena. Nesta área da vida, nós não paramos, nós não fugimos. Não retrocedemos, não nos submetemos. Ele disse: Moisés, não clame agora. Oh, aleluia! O salmista disse: salvou-se a nossa alma. Ele disse: quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Aleluia! Quebrou-se. Oh, louvado seja Deus! Salvou-se a nossa alma como um pássaro. O laço foi quebrado e nós nos vimos livres. E quer saber? Nós voltamos, nós escapamos,
para irmos aprender a palavra, e então nós voltamos. Você não pegou isso? Moisés escapou do Egito. O laço foi quebrado e ele escapou. E então ele ouviu a voz de Deus no deserto. No meio daquele deserto, Deus falou com ele. E ele voltou para o Egito, de onde ele havia escapado. Escapamos apenas para ir aprender a palavra de Deus. Quando aprendemos, nós voltamos. Aleluia! Diz: salvou-se nossa alma. Quebrou-se o laço. E nós partimos. Mas então voltamos. Aleluia! Porque Deus disse: volte para o Egito. E diga a Faraó: deixe o meu povo ir. É a mesma coisa, sabe? Quando Deus te tira de um território do diabo, ele te enche com o Espírito, dá a você a palavra e te envia de volta para libertar outros da mão do diabo. Ele disse a Saulo de Tarso: eu estou te enviando para ir aos gentios, para trazê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Era o lugar onde ele estava. Deus o tirou de lá e o enviou de volta. Aleluia! Oh, eu gosto disso. Verso 15 de novo. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar e o divida. Essa é uma das partes mais bonitas da Bíblia, quando você vê por si mesmo que Deus não disse eu dividirei, Deus disse ao homem para dividir o mar. Deus disse a ele: estenda a sua mão sobre o mar e o divida. Ele disse: levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar e o divida. Deus não disse eu vou dividir. Ele deu esta responsabilidade para Moisés. Deus quer você como parceiro dele. É por isso que ele diz: não deixe que nada aconteça com você. Não fique sentado. Oh, glória! Com quem eu estou falando agora? Ouçam. Não fique sentado esperando um milagre. Isso choca você? Não espere um milagre. Realize o milagre. Realize o milagre. Não fique sentado esperando por ele. Faça. Oh, aleluia! Estamos nos movendo no Espírito. Estamos nos recusando a sermos vítimas. Ei, você está me ouvindo? Nos recusando a sermos vítimas. Nos recusando a ficarmos sentados esperando que algo aconteça. Deus disse a Moisés: por que você está clamando a mim agora? Estenda a sua mão sobre... Moisés estava esperando o milagre. Ele disse ao povo: fiquem calmos e esperem pelo milagre. Foi o que ele disse. Mas aí ele disse a coisa certa. Ele disse: os egípcios que vocês veem hoje, oh aleluia, vocês não mais os verão para sempre. Ele disse: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Mas ele disse: fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Deus disse: Moisés, não fique parado não, marche, glória a Deus. Ele disse: não fique sentado esperando, realize o milagre. Nós somos filhos de Deus. Não somos um povo ordinário. Nós somos nascidos de novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E todas as coisas são de Deus. Aleluia! Todas essas coisas novas são de Deus. Essa nova criação é de Deus. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo.
Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Eu não sei com o que você está lidando em sua vida, eu não sei o que você está enfrentando em sua vida. Talvez haja um ente querido, doente, afligido. O que é que você vai fazer? E você diz, temos orado! Deus está dizendo a você hoje, realize o milagre! E você diz, eu vim esperando que algo acontecesse. Deus está dizendo, eu venho esperando que você faça algo. Ele disse, Moisés, por que você está clamando a mim agora? Por que agora? Estende a mão sobre a água, divida o mar. Nós somos parceiros com Deus. Paulo disse, somos trabalhadores juntamente com Deus. Foi por esta razão que ele enviou o Espírito Santo para vir habitar em nós, de forma que a nossa vida possa ser completamente sobrenatural. Somos participantes da natureza divina. Entenda, estamos participando da natureza divina. Nós não somos vítimas, somos vitoriosos. Você pode dizer amém? Ele disse, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. Você pode reverter as circunstâncias da sua vida. Tudo o que você precisa é entender o princípio da palavra de Deus. De fato e de verdade, você pode reverter as circunstâncias da sua vida. Não fique parado. Não espere que algo apareça. Faça algo. Faça e chame à existência. O problema é que muita gente nunca de fato entendeu que o Espírito Santo veio para estar conosco. Com o Espírito Santo não é possível fracassar. Com o Espírito Santo não é possível perder. Tornou-se absolutamente impossível para nós perdermos com o Espírito Santo. A única razão para um cristão poder fracassar ou perder é negligenciar o Espírito Santo. Aleluia! Quando você negligencia o Espírito Santo, você pode perder e fracassar 1000 vezes. Mas quando você anda com Ele, aleluia! Você nunca fracassa. Louvado seja Deus. Eu quero que você veja algo, ainda no mesmo capítulo, e eu vou ler a partir do verso 16. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar e o divida, e os filhos de Israel passarão pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês como patinhos, não é? Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver terminado com Faraó. Não sou assim na sua Bíblia também? Verso 19. Então o anjo do Senhor que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez com que o mar... eu gosto dessa parte. Vejam isso. E Moisés estendeu a mão sobre o mar... E o Senhor, veja, é sempre Moisés e o Senhor. Você pegou Moisés e o Senhor, parceiros. Faça dele um parceiro nos seus negócios. Faça dele um parceiro na sua família. Seja parceiro dele e veja o que acontece em sua vida. Aleluia. Veja isso, observe onde estamos. Versículo 21, certo? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez com que o mar se retirasse por um forte vento leste que soprou toda aquela noite. Veja, não estamos falando aqui de um rio, literalmente. Não era um laguinho, estamos falando do Mar Vermelho. Você sabe o que é um mar? Estamos falando do Mar Vermelho. É um mar, não é apenas uma piscina. Glória. O Senhor fez com que o mar se retirasse por um forte vento leste que soprou toda aquela noite.
tornando-se terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Irmão, isto é um fato. E as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. E os egípcios que os perseguiam, na verdade eu acho que eles estavam loucos, que os perseguiam, entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó até o meio do mar, entraram no mar, haha, Faraó. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e seus cavaleiros. E aconteceu que, na vigília da manhã, veja, era uma longa distância, você entende? Era uma longa distância. A Bíblia diz, não se irrite por ver o homem mau prosperando. Ele diz, o justo prospera, o ímpio prospera também. Ou seja, ambos estão andando no meio do mar em solo seco. Espere só um pouquinho mais. Aleluia! Espere só um pouco mais, a coisa vai virar e eles não estarão mais lá. Oh, aleluia! Verso 24, na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos... Ele criou um alvoroço? Ei, você entende? Veja, isso é muito bom. E ele... Ei, ouça! As carruagens foram direto para o mar, para o meio do mar em solo seco. Eles iam avançando, os cavalos puxando as carruagens, vejam isso. E, verso 25, diz que Deus emperrou as rodas dos carros deles. Sabe por quê? Ele não queria que ninguém escapasse. Na hora que ele soltasse as águas, ele não queria que ninguém saísse fugido. Ele emperrou as rodas dos carros. Vejam isso. Emperrou as rodas dos carros, fazendo com que andassem com dificuldade. As rodas não serviam para mais nada. E os egípcios disseram, vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles, é tarde demais agora. Verso 26, o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar. Você vê, é sempre Moisés e o Senhor. Entende? Ele quer fechar o mar de novo, mas ele não pode fazer sem Moisés, porque foi Moisés que abriu lá no começo. E ele diz, Moisés, vamos, estende a mão sobre o mar de novo, para que as águas possam se juntar de novo e possamos pegar os egípcios. Glória a Deus! Aleluia! Verso 26. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. E as águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em seu servo Moisés. Aleluia! Você e Deus são parceiros. Oh, aleluia! A Bíblia diz que Deus é fiel, pelo qual vocês foram chamados, 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus. Ou seja, chamados à parceria com o Filho Jesus. Somos parceiros dele. Ele disse, eu oro ao Pai, e ele vos dará um outro consolador. Aquele que é chamado para ir ao lado. É o significado da palavra que é traduzida como consolador. Aquele que é chamado para ir com você. É o Espírito Santo. Você não está completamente vestido sem o Espírito Santo. Não vá sair por aí. Você está me ouvindo? Você não está pronto? Até estar se movendo com ele? Você não está pronto. Oh, glória ao nome dele para sempre. Nós viemos ao reino na hora certa.
Oh, o Espírito de Deus está no controle da igreja hoje. A unção deste Espírito está sobre nós como filhos de Deus. Nós somos ungidos e por esta unção não podemos perder, não podemos fracassar. Você só fracassa, perde ou é derrotado quando sai desta unção. Mas temos que nos mover com o Espírito de Deus. Temos que andar com o Espírito de Deus. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Ele disse: Moisés, estende a sua mão sobre o mar. E Deus fez com que um vento impetuoso soprasse para dividi-lo. O vento é um tipo do Espírito de Deus. Foi Moisés fazendo o que Deus lhe pediu para fazer. E o Espírito de Deus presente ali, fazendo a parte dele. Você não pode fazer sozinho. Diga a alguém: você não pode fazer sozinho. Diga de novo: você não pode fazer sozinho. Sabe, um dos problemas que muita gente tem é o fato de não saberem como se mover no Espírito de Deus. Não saberem como se inclinarem ao Espírito de Deus. É importante que aprendamos a responder ao Espírito. É importante que aprendamos a nos inclinarmos. Você sabe o que significa se inclinar? Se você pega um metal e se você dobra ele, é duro para dobrá-lo. Você já dobrou um metal até que de repente ele chegou num ponto em que ficou fácil e simplesmente se inclinou? Já viu isso? Ou você teve algo que você esticou, algo que era elástico, que voltava, e aí você esticou de novo e aquilo voltou? Mas aí temos o limite da elasticidade. E aí depois daquele limite é o ponto de inclinação. Ele se inclina, ele não resiste mais. Você entende? Você estica e aquilo não volta mais. Às vezes o Espírito Santo quer nos esticar, mas nós resistimos, você entende? Ele estica você assim, mas aí você volta para onde costumava estar. Ele estica você de novo, aí você volta para onde costumava estar. Irmão, você tem que chegar ao ponto de inclinar-se. Pare de ser um elástico com o Espírito Santo. Você entende do que eu estou falando? Chegue ao ponto de se inclinar, apenas vá! Oh, aleluia! Apenas vá! Oh, às vezes estamos adorando ao Senhor, louvando a Ele. Você já se viu se inclinando naquele ponto? Algumas pessoas acham que é algo efeminado gritar. Está errado. O homem é um espírito. Ele tem uma alma. E porque ele tem uma alma, ele vai sempre responder emocionalmente a qualquer coisa que entre nele. Quando Deus entra em você, você responde. Quando ele entra em seu espírito, o espírito é o homem interior, é o homem oculto do coração. Mas muitas vezes as pessoas só permitem um relacionamento com Deus a partir do homem exterior, a partir da carne. Louvam a Ele. Levantam as mãos. Ficam lá, posando para o Senhor. Aleluia! Você ainda não viu nada? Às vezes alguém diz: levante as mãos, e lá vão eles, elasticidade, depois logo voltam. Não conseguem manter levantadas, mas tem certas horas, irmão, que você não pode abaixar as suas mãos. Tem hora que você vai abaixar e levanta de novo. Sem perceber, já levantou de novo. Aleluia! Às vezes você adora ao Senhor e as lágrimas começam a cair. Não são lágrimas da alma. Você é tomado pelo Espírito de Deus. É aí onde você precisa chegar. Precisamos chegar aí, sim, este é o ponto de inclinação. Quando você se inclina, aprenda a se inclinar. Porque quando você se inclina ao Espírito, sabe, a Bíblia diz em Romanos 8:26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Ele está dizendo, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas limitações. Nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Estamos orando sobre algo
Queremos realizar uma mudança, queremos efetuar uma mudança. É nossa responsabilidade efetuar mudanças em qualquer área que precise de mudança. Não ore, ó Deus, mude as coisas. Jesus disse: receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. E quando ele disse que receberíamos poder, ele não estava se referindo a receber autoridade dessa vez, ele estava dizendo receberão dunamis, que é a habilidade dinâmica de efetuar mudanças. É isto que é poder. Ele disse receberão a habilidade dinâmica de efetuar mudanças. Quando você recebe o Espírito Santo. Então, quando você recebeu o Espírito Santo, você na verdade recebeu a habilidade dinâmica para efetuar mudanças. É a habilidade para efetuar mudanças. Você recebeu isto quando o Espírito Santo veio habitar em você. Mas às vezes não sabemos como efetuar a mudança. Mas estamos aprendendo. Você pode dizer amém? Estamos aprendendo. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. Sim, isso deve estar escrito para a última geração. Glória a Deus. E está acontecendo hoje. Ele está edificando a Sião. Ele está reunindo os rejeitados de Israel. Você pode dizer amém? Oh, aleluia! Sim, é uma obra do Espírito. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Veja como convém. Mas o Espírito, ele ora por nós. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos profundos, que não saem como fala articulada. E aí nos pegamos chorando, as lágrimas descendo dos nossos olhos. Às vezes as palavras neste momento não saem tão altas, a não ser quando o Espírito põe a palavra de profecia em sua boca e você fala em voz alta. Ou ele põe uma palavra de louvor em sua boca e você fala. Você quer efetuar mudança? É assim. Deixa eu te mostrar na palavra. Vá para o Salmo 126. Aleluia, Jesus Cristo. Você está aí? Oh, glória! Eu quero ler do versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. 126, Salmo 126, versículo 1. Você encontrou agora? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Sabe quando o milagre acontece, você fica como quem sonha? Aleluia! Oh, glória! Aleluia! É maravilhoso ter um milagre. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de cântico. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Sim, irmão. Sim. Nossa boca cheia de riso. Nossa língua de cântico. Quando o mundo olha para nós, diz: o Senhor tem feito grandes coisas por eles. Sim, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Por isso, estamos alegres. E aí alguém diz: restaura, ó Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, faz isto por nós. Ele já disse como isso foi feito para eles nos versículos 1, 2 e 3. Aqueles que com lágrimas semeiam, com alegria ceifarão. Se você semeou em lágrimas, você colherá com alegria. Você está pegando isto? Aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria ceifarão. Oh, esta tem sido a minha experiência de vida. Toda vez que eu estou sozinho com Deus e eu oro, as lágrimas vêm aos meus olhos, eu estou ali orando para Deus. Do fundo da minha alma, eu lembro das palavras de Jesus. Ele diz: o Pai que te vê em secreto, te recompensará abertamente. Amém. Aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria ceifarão.
Eles estão semeando com lágrimas. Não, não está falando de lágrimas de tristeza. Não está falando de lágrimas de autopiedade. Não, não. São lágrimas que vêm pelo poder do Espírito Santo, porque a sombra do Espírito te encobre. Ela toma conta de você. E aí você começa a semear palavras de fé, as palavras de poder. Você as libera pela fé de Deus, porque você está tomado pelo Espírito de Deus e estas palavras vão saindo. Você está semeando em lágrimas. Olhe para aqui de novo. Quem sai andando e chorando, você já chorou de alegria? É disso que ele está falando. Ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Esse tipo de choro não é o choro porque alguém te machucou ou porque você perdeu dinheiro. Não, não são lágrimas de autopiedade. Estas são lágrimas de alguém que é tomado pelo Espírito de Deus. Tomado pelo Espírito de Deus. Ele tem algo que quer tratar. Ele tem algo que ele quer mudar. Ele quer efetuar uma mudança em algum lugar. Pode ser no emprego, pode ser nas finanças. E ele está ali na presença de Deus. E o Espírito assume o controle. Quando o Espírito de Deus se move sobre você, há uma mudança. Aleluia! Aleluia! Aleluia ao santo nome dele para sempre. Veja isto. Quem sai andando e chorando, carregando preciosas sementes, a preciosa semente é a semente da palavra de Deus, aleluia! Ele vai indo, carregando preciosas sementes, ele tem as sementes com ele, eu vou chorar na presença de Deus, eu não vou chorar de dor, não! Eu vou deixar as lágrimas do Espírito rolarem pelo meu rosto. Ele leva a palavra consigo. Eu gosto quando o profeta Oséias diz: tragam palavras. Aleluia! Tragam palavras e ofereçam os sacrifícios dos vossos lábios. Aleluia! Oh, glória! Ofereçam os sacrifícios dos vossos lábios. Traga palavras consigo. Traga palavras consigo. Você se lembra do que ele disse? Traga palavras com você. Traga palavras com você. Traga-as com você. E aí você começa a orar. Veja, há tipos diferentes de oração. E eu não estou apenas falando aqui das orações das Escrituras. Eu estou falando de tipos diferentes de orações. Há orações que não funcionam. Há orações dos lábios que não funcionam. Não é o quanto você fala. É de onde a oração está vindo. A oração está vindo do espírito humano ou está vindo dos lábios do homem. Aquelas que vêm dos lábios dos homens não funcionam, mas a que vem do espírito humano. E o que eu quero dizer com isso? É quando você fala do seu ser mais íntimo, quando fala a palavra da fé, a fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus. Por isso que funciona. Aleluia! Veja isso, aquele que sai andando e chorando, carregando preciosas sementes, sem dúvida, infalivelmente, sem dúvidas, voltará se alegrando, trazendo os seus feixes consigo. Que colheita! Você pode dizer amém? Que colheita! Você ouviu orando? Você ouviu orando? Ele estava orando, quase dava para ouvir a voz dele. Lembre aí de Ana na Bíblia. Seus lábios se moviam, mas palavras não eram ouvidas. Eli olhou para ela, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. O sacerdote olhou para ela e disse: mulher, você não se cansa da sua bebedice? Oh, ela enxugou os olhos e olhou para cima. E ela disse: Senhor, estas não são as palavras de uma mulher bêbada. Eu estou derramando meu coração diante do Senhor. Oh, que o Senhor te dê tudo o que você deseja dele. E ela disse amém e continuou orando. E então ela engravidou. Ela derramou seu coração. A fé tinha vindo. Ela não estava fazendo orações de autopiedade. A fé veio. Oh, glória! A fé veio. Como está a sua vida?
Deus faz grandes coisas. Ele está trabalhando a seu favor. Você vai aparecer em lugares aonde você não foi. Vai ficar impressionado. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu disse, você aparece em lugares aonde você não foi. Vão te dizer que te viram lá. E você não esteve lá. Para o bem, não para o mal. Vamos, diga amém. Tem uma história do pastor David Yong Cho. Ele queria construir uma igreja numa cidadezinha e a cidade inteira havia sido entregue para um principado guardião, um espírito maligno. Mesmo os que não sabiam adoravam aquele principado guardião e o sacerdote daquela seita estava lá. Então, quando ele chegou e tentou construir a igreja, disseram não. Estamos aqui há muitos anos antes de você. Então não podemos permitir que você tenha uma igreja neste lugar. Ele insistiu, ele tinha o direito de ter uma igreja naquele lugar e disseram não. Bem, disseram vamos te perseguir até você sair da cidade e queimar a tenda da sua igreja. Ele usava uma velha tenda para fazer a igreja. Disseram vamos queimá-la e te expulsar da cidade. Então deram a ele um certo número de dias para ir embora. E ele não desistiu. Ele ficou orando, invocando a Deus. Aleluia! E então, o sacerdote veio até ele, o sacerdote daquela seita, veio até ele e disse, vamos fazer um acordo. Há uma mulher que está morrendo, ela tem estado muito doente. Ela está paralisada, totalmente paralisada, muito doente a ponto de morrer. O marido é um beberrão. Então, não há esperança para o caso. E nesta condição ela teve um bebê. E o bebê dela não está bem alimentado. E ela está numa condição terrível, uma condição tão deplorável, está uma bagunça. Disseram, se o seu Jesus puder curar esta mulher, acreditaremos em você. E então, você poderá ter a sua igreja? Glória a Deus. Então, ele foi, juntou alguns irmãos, eles limparam a casa daquela mulher e organizaram tudo na casa, deixaram tudo limpo, fizeram comida para ela. Tinham dado a ele cerca de 40 dias, não, na verdade, deram a ele um mês. E disseram, neste período, o seu Jesus tem que realizar a cura. Então, ele começou a pregar para a mulher e a mulher não ajudava. Ela dizia, eu prefiro morrer. O que eu vou fazer? Ela dizia, eu prefiro morrer, e o homem, por favor, você tem que acreditar em Jesus. Bem, ele tinha duas razões. Ele queria sim que a mulher fosse curada, mas ele tinha um ultimato, um mês. Então, a mulher não cria. Passou um tempo e ele estava tentando e tentando, e os dias passando. Então, uma manhã, ele foi orar na igreja, e ele estava orando, e orando, e orando, e orando, e de repente ele entrou em um transe, e uma grande cobra entrou naquela casa, com uma cabeça humana. Ele disse, era uma bela cobra. Então a cobra entrou, e ele se surpreendeu de ver aquela cobra entrando, e com uma cabeça humana. Então, enquanto ele olhava para aquela cobra, a cobra falou, disse, você veio aqui para me perturbar? Agora eu vou te matar? Você veio impedir o meu povo de me servir? Eu vou matar você. E então ela veio para cima dele. E quando aquilo aconteceu, ele começou a lutar e lutar contra aquela cobra. Ele estava tendo uma visão, entende? E ele estava lutando e lutando contra a cobra, até que, finalmente, ele conseguiu tirar a cobra de cima dele e jogá-la no chão e esmagar a cabeça da cobra. E então, no transe, muitas pessoas vieram para vê-lo. E ele saiu ao encontro delas carregando a cobra. E ele disse, vejam a quem vocês estavam servindo todos esses anos. Vocês não serviam a Deus, serviam a este demônio. E então, de repente, ele voltou do transe. E ele se alegrou muito com o Senhor, continuou orando e se alegrou. Mas vocês veem, ele teve que orar, você entende? Então, uma manhã, no dia seguinte àquele dia de manhã, enquanto ele estava orando com alguns outros irmãos, o tempo estava prestes a acabar,
E ele ouviu um barulho bem alto, pessoas vindo à distância. E alguém correu até ele e disse: pastor, fuja, fuja, as pessoas estão vindo para te pegar. Ele quis correr e o Espírito disse: você não ouse correr do diabo. Então ele parou e ficou esperando. Bem, este é o dia. Eles estão vindo para queimar a igreja e nos expulsar da cidade. Mas as pessoas vieram e à medida que se aproximavam, ele começou a perceber uma mulher que estava carregando um bebê. E enquanto ele estava olhando, será que eu estou vendo bem? A mulher parecia lembrar aquela que estava paralisada naquela pequena casa com o bebê. Não pode ser real, ele disse. E à medida que olhava, eles se aproximavam. E aí a mulher gritou: pastor, obrigada! Pastor, obrigada! Obrigada, veja, eu estou curada! Veja, eu estou curada! E ele ficou se perguntando por que aquele grande grupo de pessoas estava vindo com ela, se alegrando. E então ela disse: pastor, obrigado por ter vindo à minha casa de madrugada, 2 horas da manhã. O pastor disse: não, eu não fui à sua casa. Sim, foi sim. Às 2 da manhã. Você veio e você disse para mim: mulher, em nome de Jesus, levante-se. Oh, aleluia! Vamos, aplauda ele forte, glória a Deus. Não, ele disse: eu não fui à sua casa. Não, eu não fui à sua casa. Ah, sim, pastor, você veio. Eu ouvi a sua voz. Eu vi você lá. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo vai em nosso lugar, assume a nossa forma e fala com a nossa voz às vezes. Ele disse: mulher, em nome de Jesus, levante-se. Ela disse: quando você disse isso, eu levantei. Agora olhe para mim. Muito obrigada por vir à minha casa. E ele não conseguiu mais ouvir a mulher porque a multidão dançava e gritava, louvando a Deus. O milagre estava ali e não poderia ser negado. Disseram: agora você pode ter a sua igreja. E foram ao lugar onde uma fonte daquela seita ficava e entregaram o terreno a ele, destruíram aquela fonte e disseram: você vai construir sua igreja bem aqui? E ele construiu a igreja lá mesmo. Ei, você, aplauda ele de novo. Aleluia! Ora, ele nem foi lá, mas você vê, Deus trabalha conosco. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê. Este Espírito Santo, ele é o único que aparece em formas diferentes. Ele pode ir com o seu rosto e abençoar alguém. E ele já fez isso tantas vezes. Às vezes eu digo algo para uma pessoa e ela ouve outra totalmente diferente, porque foi Deus que disse. Mas como eu entendo o mover do Espírito de Deus, eu nem discuto. Aleluia! Aleluia! Às vezes eu digo num culto: quem tem câncer? Em nome de Jesus, você que tem câncer está curado. E aí outro, que tem uma hérnia, ele ouve a minha voz, mas o que ele ouve não é câncer. Ele ouve: você que tem hérnia, você está curado. E aí quando a pessoa está dando testemunho, alguém da igreja fica ali sentado, dizendo: o pastor não disse hérnia, ele disse câncer. Porque aquela pessoa não entende nada, você vê? Mas nós conhecemos o mover do Espírito de Deus. Aleluia! Oh, glória ao seu santo nome. Ele disse: abra a sua boca e eu a encherei. Como você pode explicar isto? É o agir do Espírito de Deus. Eu vou concluir dizendo algo que Deus fez. Quando Faraó disse: todas as crianças de Israel abaixo dos 2 anos deverá morrer, a mãe de Moisés ficou com medo. E Moisés ainda era um bebezinho.
E ela orou para que Deus a ajudasse. E ela pôs o seu filho num pequeno cesto e o empurrou para a água. A filha de Faraó veio e pegou aquele bebê. E ela estava procurando por alguém. Glória! Aleluia! Ela pegou aquele bebê e começou a procurar alguém para ser a babá dele. E a mulher que ela encontrou, ela não sabia que era a mãe de Moisés. Ela escolheu a mulher que era a mãe de Moisés para cuidar do bebê. A filha de Faraó pagou para ela um salário para que ela cuidasse do próprio bebê. Aleluia! Não venha me dizer que Deus não sabia o que estava acontecendo. Este é o meu Deus. O Deus que fez isto é o meu Deus. Aleluia! Ele nunca é confundido. Ele sempre sabe o que fazer. Este é o meu Deus. Oh, glória! Aleluia! Este é o meu Deus. Ela estava procurando por alguém e disse: você vem aqui. E a mulher veio. Ela disse: cuide desse bebê. Eu vou te pagar por este serviço. Ela recebeu um salário para cuidar do seu próprio bebê. Nosso Deus é um grande Deus. Vamos, adore a Ele, ore. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.